Olá pessoal, salve, salve galera, Barquil Vale, canal Top Sport TV do YouTube e também Rádio Liberdade FM, Esporte Total da Rádio Liberdade FM. Após um final de semana emocionante dos principais campeonatos estaduais do Brasil, preciso ressaltar e trazer alguns pontos aí para vocês se tratando dos principais campeonatos estaduais. O assunto de hoje, desse bate-papo de hoje, vou estar falando a respeito do Corinthians, falando a respeito do jogo do Campeonato Paulista entre São Paulo e Inter de Limeira. Jogo que tá atrasado aí, né? Rodada daquele jogo que o São Paulo, quando foi jogar a Supercopa contra o Palmeiras, esse jogo terminou ficando atrasado, né? E, portanto, ele vai acontecer no meio de semana aí. Esse jogo pode ser fundamental para a classificação do Corinthians no Campeonato Paulista. Caso a Inter de Limeira vence o São Paulo, o Corinthians estaria eliminado aí da competição do Campeonato Paulista. Não teria mais chances, né? Em caso de vitória da Inter de Limeira. O pessoal coloca muito que o São Paulo pode entregar esse jogo para a Inter de Limeira. Eu acredito que não. Acredito que o São Paulo vai jogar para vencer. Isso já aconteceu no passado, todo mundo lembra aí, quando o São Paulo enfrentou o Juventus, né, num Campeonato Paulista, ali onde o Grafite acho que marcou os 2 gols. Se o São Paulo perder aquele jogo, o Corinthians seria rebaixado. Então, pela seriedade do São Paulo e da instituição, acredito que o São Paulo vai jogar de igual para igual com a Inter de Limeira. Então, acredito que essa possibilidade da Inter de Limeira ganhar de São Paulo pode acontecer, porque o futebol tudo pode acontecer. Mas veja bem a situação do Corinthians, precisando aí do rival do São Paulo para poder seguir o Campeonato Paulista. Isso tudo por causa da derrota aí da rodada, no qual o Corinthians acabou perdendo para a Ponte Preta aí nesse final de semana no Campeonato Paulista. Outro assunto aqui que eu quero tratar com vocês é a respeito do São Paulo Futebol Clube. Estou falando aí do Rames Rodrigues, né? O Rames que foi reintegrado ao São Paulo. E o detalhe é o seguinte: o São Paulo pode inscrever o jogador aí no Campeonato Paulista devido a uma brecha no regulamento. O Luiz Gustavo, né? O jogador do São Paulo acabou se lesionando. O Luiz Gustavo vai ter uma recuperação longa aí, portanto, então vai ser desfalque para o São Paulo aí por praticamente 3 a 4 meses, né? E então a diretoria do São Paulo vai inscrever o Rames Rodrigues. São Paulo tem a necessidade de ter esse jogador e o Rames vem treinando bem, segundo as informações, então ele deve ser inscrito aí do lugar do Luiz Gustavo aí no Campeonato Paulista. Outro detalhe que eu quero falar para vocês é a respeito do rebaixamento do Araguaia, né? Time aqui de Água Boa. O Araguaia é rebaixado, ficou na última colocação com 5 pontos do Campeonato Mato Grossense. O Araguaia e Dom Bosco acabou caindo. Não tem o que fazer, aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabia. O Araguaia subiu para a Série A, então assim como você subiu, você pode cair, né? Infelizmente não deu, o time acabou caindo, teve problemas aí, né? Questão de atraso de salário, depois a diretoria quitou praticamente, jogadores entrando em greve, e o Araguaia acabou caindo. Segundo o presidente Júlio do clube, o clube agora tem que se concentrar aí, portanto, já nos próximos passos na Série B. Aí temos que aguardar essa questão do estádio aqui em Água Boa, né? Aí, portanto, a reforma do estádio ali, a questão do muro, enfim. Mas o presidente, a ideia dele, falei com ele logo após o rebaixamento, é que o time jogue a Série B aqui em Água Boa do estadual aí para tentar voltar à Série A Elite. Araguaia e Dom Bosco foi os dois rebaixados aí do Campeonato Mato Grossense. Falando um pouquinho para resumir a respeito de Flamengo e Fluminense. Vitória importante essa do Flamengo, gol do Pedro e do Everton, né? O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 aí no Campeonato Carioca. Vale ressaltar a importância desse jogo para o Flamengo, né? Para a gente ressaltar, o Flamengo tinha dificuldade para vencer o Fluminense aí nos últimos enfrentamentos, mas nesse jogo do Campeonato Carioca, o Flamengo jogou muito bem e venceu o Fluminense por 2 a 0. Ou seja, para o torcedor do Flamengo, um resultado importante esse 2 a 0 em cima do Fluminense. Outro assunto que eu quero falar é do Grenal. Os torcedores do Grêmio estavam otimistas aí, portanto, para esse Grenal, né? O Grêmio que contratou o Duqueiroz, o Pavon, recentemente o Diego Costa. Claro que o time do Grêmio, os caras chegaram recentemente, demora um pouco, né, para as coisas acontecer, mas o Internacional acabou vencendo ali por 3 a 2. Gol no finalzinho ali, o último gol de pênalti do Internacional, né? O Lucas Alari fazendo um belo gol, também é o segundo gol da equipe do Internacional, e de pênalti o Inter fechou aí, portanto, o resultado do final de semana, vencendo o Grêmio por 3 a 2. Jogo aí, portanto, era previsto, eu acho, para mim, na minha opinião, o elenco do Internacional, para mim, é muito melhor do que o elenco do Grêmio, então acho que a vitória aí do Internacional acabou sendo justa aí no final. Por hoje é só, se você gostou, dê o like, ative o sininho aí, segue o canal da Top Sport TV. Abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, valeu, fui galera!